Bom dia. Ok, vamos falar hoje, começar a falar um pouco hoje da Parashá. Essa é uma Parashá muito famosa, a Parashá dos espiões. E eu queria hoje abrir para a gente debater a respeito dos espiões. Só para a gente se localizar, o povo saiu do Egito, recebeu a Torá, e eles estavam prestes a entrar em Israel. Antes deles entrarem em Israel, eles chegam para Moshe Rabbeinu e falam: nós queremos mandar espiões. Não é justo agora saiu, como chama o filme aí, o seriado? Yossi. Yossi. Do que se trata? Ah, então esquece. Argentina, esquece. Argentina, esquece. Bom, então, vamos voltar ao que interessa, então. Quer assistir lá em cima? Então, eles queriam mandar espiões, e eles chegaram para Moshe Rabbeinu: podemos mandar espiões? E aí, Moshe Rabbeinu consulta com Deus, e Deus fala: se você quiser, manda. Deus fala: se você quiser. Estou perguntando para Deus, quer alguém melhor para perguntar? É sim ou é não? Deixa aquela resposta meio: se você quiser, manda. Moshe Rabbeinu mandou 12 espiões. Para um desses espiões, que era o Yoshua, Moshe rezou por ele para que ele não falhe na missão. Não rezou pelos outros, aparentemente. Mandou eles. E desses 12, 10 falaram mal da terra de Israel. E falaram não somente que é difícil, falaram que é impossível, e não somente para nós, é impossível para Deus conseguir conquistar. Que Hazak Hu Mimeno. São mais fortes do que ele, o próprio Deus. Então, como a gente entende essa história? A gente pode falar: bom, eles eram malucos, afinal, estavam vivendo de milagres. Ou, se a Torá conta para a gente, quer dizer que talvez a gente tenha alguma coisa no nosso dia a dia, na nossa vida, que a gente repete exatamente igual, sem perceber. Então, o que vocês acham a respeito disso? Primeiro, essa capacidade deles fecharem os olhos para todos os milagres que Deus fez e ainda estava fazendo para eles, negarem tudo isso, negarem a missão, falarem mal da terra prometida, que Deus já vinha prometido já desde Abraão Avinu, já era uma tradição para eles essa promessa de Israel, e eles simplesmente falam que não vai ser possível. E só para deixar a pergunta um pouco mais difícil, esses 10 que falaram mal não eram Zé Ninguém. Eles eram líderes das tribos. Você pode imaginar que nível espiritual eles precisavam ter para poder falar, para poder ser chefes de tribo de Israel. E mesmo assim, eles falharam na missão deles. O que você acha, Zé Efraim? Será que eles acharam que os Quinanitas eram mais fortes que os egípcios? Ok. Estavam de má intenção, já foram com má intenção. Não queriam. Então era mais um pretexto. Não eram bons espiões. Por quê? Espias. Por que não? Tinha que ter confiado em Hashem. Será que a gente não faz a mesma coisa no nosso dia a dia? Se a Torá conta pra gente, alguma coisa tem a ver com a gente. Não é? A Torá não está contando a gente contando para nós para falar: olha, esses caras aí, é culpa deles que vocês estão aqui sofrendo. Se a gente tivesse corrigido o problema deles, a gente já não estaria mais sofrendo. Porque aquele dia foi a origem do Tisha B'Av, que foi o dia mais triste do nosso calendário, que causou a primeira destruição do templo, a segunda noite de cristal, a expulsão da Espanha. E tudo isso aconteceu justamente nessa data. E nós ainda estamos sofrendo consequências muito grandes graças a esse dia. Até o dia de hoje, literalmente. Não temos o templo hoje como consequência desse relato. Desse dia 10, 9 de abril. Acho que tomei. Boa, então, muito bom. Então, Alter Rebbe traz isso. Eles sabiam muito bem o que ia acontecer quando eles entrassem em Israel. Não ia mais cair comida do céu, não ia mais ter lavanderia automática, que era as nuvens que lavavam as roupas. Ou seja, eles iam ter que trabalhar. Bolsa Família não ia ter. Bolsa Família só no deserto. Eles sabiam. Então, aqui você já traz uma das explicações mais clássicas, que quem trouxe ela foi o Alter Rebbe, que essa ideia que eles falaram mal da terra foi só um pretexto. Que eles queriam continuar no mundo espiritual. Eles queriam continuar vivendo dentro de nuvens,
vivendo dentro de uma proteção divina, vivendo uma vida completamente isolada da natureza humana, que seria trabalhar, suar, etc. E o que eles falaram foi um pretexto, mas o que sobra ainda de pergunta, peraí, tá bom. Se eles eram tão sagrados assim, que queriam ter uma vida espiritualizada, eles foram capazes de falar mal da terra de Israel? Eles poderiam dar uma enrolada, poderiam falar, olha, Moshe, vamos aqui mais um pouquinho, tá gostoso. Mas chegaram e falaram mal da terra de Israel. Eles chegaram e falaram, Deus não vai conseguir. Então, isso explica em parte, mas como você explica o resto da história? Como que fecha? Você deve ensinar a Raim? Opa, muito bom. Ok. O Moshe Rabbeinu queria saber como era a terra. E eles foram e viram como era o povo. Interessante. Ok. Então, eles voltaram falando que tinham gigantes, as frutas eram estranhas, eram grandes. Sim, sim, tinham gigantes. Sim. E tem a passagem interessante que eles voltam e dizem que nós éramos gafanhotos na frente, perante os gigantes, e assim éramos em nossos olhos. Toda a ideia do autoestima. Se você se enxerga como gafanhoto, se você acha que o outro... Se você se enxerga como gafanhoto, você acha que o outro vai te enxergar como gafanhoto. Está projetando a sua falsa imagem no que os outros acham de você. Quando eu peguei aquela mala dele e levei lá na firma dele, que eu estava com meu pai no carro. Não, que eu fui com meu pai lá na Praça Buenos Aires, e eu falei pro meu pai, eu deixei a mala do Pimenta no trabalho dele. Lembra que eu falei isso pro meu pai? Primeiro você podia deixar na casa do teu pai. Teu pai aceitou. Pode trazer e deixar. Aí depois seu pai falou, que ninguém tem sapato. Meio copo cheio, meio copo vazio. Olhar a oportunidade. O quê? Perfeito. Então é justamente isso. O que o Jaime está falando é isso que eles viram e falam, olha, nós éramos como gafanhotos na frente deles, é porque eles se enxergavam gafanhotos. Por quê? Porque eles saíram do Egito físico, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles ainda estavam escravizados. E por isso Deus, na verdade, Deus nunca dá punições. Deus dá lições. Isso que Deus fala, fica aqui 40 anos no deserto, é porque é o tempo que você vai precisar para conseguir virar a geração, mudar a mentalidade, não a mentalidade escrava, para você poder entrar numa terra que você realmente vai ser livre dessa escravidão e poder servir a Deus livremente. Ele ficou num hotel. Lembra lá na Rua do Maluf? Que a gente foi lá. Quem trouxe as frutas de Israel? Não. 10 deles trouxeram as frutas. Menos 2. Yoshua e Caleb não trouxeram frutas nenhuma. Mas 2 meses nesse hotel. A gente até Eles foram os únicos que não falaram mal e não sofreram consequências, pelo contrário. Yoshua se tornou o futuro líder. Caleb, ele ganhou Hebron, para ele, a cidade de Hebron, ele recebeu para si mesmo. O quê? Groenlândia. Ele ficou lá 2 meses. Caleb, então o que acontece? Como que esses dois se salvaram? Yoshua, Moshe rezou por ele. Caleb, ele estava muito tentado a ir com as outras, né, Maria com as outras, e falar mal da terra de Israel, mas ele foi rezar no túmulo dos patriarcas. Então ele foi até Hebron, onde estava enterrado Adão, Chava, Abraham, Sara, Isaac, Rivka, Jacob e Leá. E ele foi lá rezar, pedir ajuda para eles. Então, em mérito disso, eles acabaram sendo... do Jardim Europa, não. Mas o que você vê daqui? Quer dizer que mesmo o Caleb, que era uma pessoa super elevada, estava tentado a falar mal de Israel. O que estava puxando tanto eles para pecado? Ia ficar aqui. Em Shem. Ele tinha carro da empresa, alugado. Já destruíram, já queimaram, infelizmente. Mas isso é em outro lugar. José em Shem. Então, eu vou dar algumas dicas da gente desenvolver. A resposta mais clássica, que aqui já traz para a gente uma... Agora eu vou aceitar um suco de laranja. A resposta mais clássica é que eles queriam ficar no deserto, eles queriam ficar na parte espiritual. Mas
Primeiro, isso aqui dá uma lição para a gente, que às vezes a pessoa quer se acomodar com os milagres. Às vezes a pessoa não quer lidar com o dia a dia, aquilo que a gente falou justamente semana passada, a pessoa quer delegar tudo para Deus, ele passou rezo mal, para ele Deus e Deus faz teve por mim. passagem Deus fala, cardíaca não, e chamou a ambulância. eu te preparei para você, Imagina se dei a isso vara para você ir acontece aqui pescar. com a gente. Obrigado. Rabino, desculpa interromper. É que o Não, áudio, entendeu? você precisa desligar seu Ainda bem microfone. Não está dando para ouvir o que Rabino. viajou lá pro Na lado hora, da na hora que você Austrália tem que pra agir, você não ficar. pode falar, Deus faz A por gente mim. morre. Lembra semana passada a gente falou disso? Sexta-feira, quem estava aí? A gente fala, reza para Deus e Deus faz por mim. Não, Deus está falando, eu quero que você faça. Hã? Te preparei para isso. Ele fazia Se a isso. gente não delegar para Deus, você tem que fazer a sua parte. Mas tem mais um detalhe interessante, que é o seguinte. Problema no sangue ele teve desde criança. Como que eles foram capazes de falar mal da terra e falar, gente, Deus não vai conseguir? Então, você acha que eles não sabiam a capacidade de Deus? Deus tirou eles do Egito. Por que não ia conseguir Cara, conquistar acorda aquela de terra? manhã e Então, aqui tem um detalhe interessante, que é o seguinte. ele não deu Eles nada. sabiam a capacidade divina de Deus. Eles viviam disso, dependiam disso no dia a dia. Mas, uma vez que eles sabiam que a partir do momento que eles entrassem em Israel, o modo de relacionamento com Deus ia mudar. Não ia ser mais um modo mágico. Ia ser um modo natural. Eles sabiam que iam ter que plantar. Inclusive, Deus já tinha falado algumas mitzvot que iriam começar. Olha, aqui, tavou ela área, quando vocês vierem para a terra, vocês vão ter mitzvot ligadas à terra, os impostos, quando cortar, quando não cortar, o 7º ano. Isso não acontecia no deserto. Então, eles já estavam preparados que para quando eles entrassem na vida real, eles iam ter que lidar com a realidade. E eles imaginaram, bom, Deus também vai lidar conosco de maneira natural. Não vai ter milagres. Não vai ter uma ajuda sobrenatural. E aí? Tanto é que eles chegaram e falaram, vamos mandar espiões. Por que você vai mandar espião? Você não sei se você saiu do Egito com espião? Você atravessou o mar com espião? É o medo do desconhecido, uma maneira de explicar. Mas se a gente está falando de pessoas tão elevadas espiritualmente, que viviam de milagres, o que eles falaram foi, se é que a gente vai agora entrar numa terra onde o comportamento é natural, normal, então a gente precisa tomar as atitudes normais. Quando você vai para uma guerra, você manda espiões, você se prepara. Perguntaram para Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu tem duas explicações. Uma que ele não quis negar, não que ele quisesse realmente mandar espiões, mas ele falou, se eu falar para eles que não, eles vão ficar com medo. Você quer mandar espião? Manda. Quando alguém fala, eu quero comprar teu carro, posso fazer um test drive? Pode. Posso levar uma montanha? Pode. Ah, então tá bom, então eu vou comprar já. Você se mostrou tão confiante, então não preciso nem fazer o test drive. Moshe não esperava que eles fossem. Deus, ele fala para Moshe, manda se você quiser. Imagina você está conversando com Deus, se Deus não te dá a resposta, faz o que você quiser. Vamos ver. Quer dizer, manda se você quiser. Eu estou falando com Deus. Se eu quero saber o certo e o errado, tem alguém melhor para responder do que Deus? É para mandar ou não é para mandar? Se Deus fala, tipo, sei lá, não sei, faz o que você quiser. Peraí, então quem vai me ajudar? Qual que é a ideia? Faça conforme a sua consciência. O que quer dizer conforme a sua consciência? Use a natureza, use o cérebro, o intelecto que eu te dei. O livre-arbítrio, mas além do livre-arbítrio. Porque a partir de agora, vocês vão entrar em Israel. Em Israel, agora a gente não pode agora esperar milagres fora do comum. Então, manda. Se quiser, manda. Use, entre aspas, Deus está falando para ele, use a sua capacidade humana como uma tática de guerra. Então, eu não vou mandar você, porque se eu te mandar, vai. Eu já estou como se fosse dando um apoio, um aval, estou te levando nas minhas costas. Não quero te levar nas costas. Eu quero que você decida. E Moshe Rabbeinu, então, dá para escutar ou está cortando aqui? E Moshe Rabbeinu, então, falou, ok, então vamos mandar. Qual foi o erro deles? Teoricamente, eles chegaram e falaram, olha, como uma tática de guerra, como estrategistas, chegamos na conclusão que não é uma guerra que vale a pena. Fizemos uma análise, fomos até lá e vimos que a gente não tem exército, força humana. Não é que Deus não consegue. Se Deus quiser, ele consegue, mas ele falou que agora a gente vai entrar em Israel. Então, agora a pergunta é ao contrário. Então, qual foi o erro deles? Ó,
E já fizeram todo um quadro sem... Perfeito. Sem nem estar vivendo nada. Já chegaram na conclusão. Chegaram na conclusão. O Moshe Rabbeinu falou para eles, vão e vejam como nós vamos conquistar. E não se vamos conquistar. A diferença é muito grande. Se alguém... Hã? Quê? Calma. Então, verdade, mas isso eles não sabiam. Por quê? Eles não sabiam que teria um milagre. Porque eles imaginaram, existe o mundo espiritual, existe o mundo mágico milagroso, que aconteceu quando Deus tirou a gente do Egito até o deserto. A partir do momento que a gente atravessou a fronteira, entramos em Israel, agora é conosco. Então, o que eles fizeram de errado? Eles tiraram, a conclusão. E número 2, eles esqueceram um princípio, que é isso que eu queria trazer aqui para vocês, de que mesmo quando Deus ele nos fala para a gente agir e se comportar de maneira natural, mesmo a natureza é divina. E é isso que eles não perceberam. Um Yehudi, quando Deus te manda numa missão, e você está no mundo material, onde você depende de pessoas, você depende de fatos naturais, você nessa hora não está sozinho. Eles pensaram que são dois mundos distintos. Existe o mundo sagrado e mágico, que funciona em determinados momentos. E existe o mundo real, aqui, o nosso mundo real. Então, Deus, é muito bom falar com você na sinagoga, é muito bom te conhecer em momentos assim importantes da minha vida, mas aqui na fábrica, quem toma conta, se não for eu por mim, quem será por mim? Eu conheço, Deus é muito bom, é legal, vou dar tzedakah outro dia, mas quem toca aqui o negócio sou eu mesmo. Esse foi o erro deles. De reconhecer de que o poder divino, ele exerce também dentro, e ele orquestra a própria natureza. Na verdade, tem a ver com o que você perguntou para nós, mesmo que eles viram. Exatamente. Então, lembra que eu falei ontem? Ontem eu falei que tem duas opiniões. Aquela primeira opinião que diz de que a Shamayim Lashem, que Deus ele está como se fosse nos céus, e ele controla o mundo à distância. Por que Deus vai ter que lidar com coisas pequenas? Um rei não tem que lidar com o lixo, com a sujeira. Ele coloca alguém encarregado. E existia uma visão filosófica judaica que era dessa maneira, que Deus se afastou da terra. Ele controla, ele sabe de tudo, mas ele não lida com as coisinhas pequenas, com o dia a dia. Foi esse o erro deles. Exatamente foi esse o erro deles. Deus é o mesmo Deus. Para você achar que Deus é mais espírito do que matéria, você também está limitando Deus. Deus é tão matéria quanto espírito. Ele é tão infinito quanto finito. Essa é profunda. Quando a gente fala que Deus é infinito, você está limitando ele. Quando você diz que Deus é infinito, você está limitando ele. Você está dizendo que ele só tem a força no âmbito infinito. Mas aqui a gente vive no finito. Deus não está limitado por ser infinito. Deus também pode ser finito. Deus também pode estar aqui fazendo parte do nosso dia a dia. E foi esse erro filosófico que eles fizeram. Então, quando eles chegam e falam que Deus não consegue, quer dizer, Deus não consegue. Claro que Deus pode. Ele tem a capacidade. Mas na realidade atual, ele não vai intervir. Porque agora estamos na natureza. Eu falo com Deus lá no deserto. Falo com Deus lá no Sinai. Falo com Deus na sinagoga. Mas aqui no dia a dia, quem toca sou eu. Sou eu, não é? Não. E esse foi o erro deles. Esse foi o erro deles. Na garantia sou eu, exatamente. Não, a gente não dá garantia nenhuma. E esse foi o erro deles. Então, eles tinham uma intenção e até uma visão muito filosófica profunda, mas eles caíram muito baixo. Porque eles não conseguiram entender esse nexo de que Deus ele está presente também na natureza. E como de fato aconteceram as guerras, como se sucederam as guerras. Então, quando eles entraram em Israel, 40 anos depois, já com o próximo líder, Moshe Rabbeinu faleceu, e foi Yoshua, eles tiveram que guerrear. E durante a guerra, eles tiveram milagres. No Egito, não fizeram guerra nenhuma. Simplesmente vão embora daqui. As 10 pragas, atravessaram o mar, completamente milagroso. Quando eles entraram em Israel, por exemplo, a primeira cidade, eles precisaram fazer 7 dias voltas, contornar Jericó, com as trompetas, com Aron, até que no 7º dia, que era Shabat, eles deram 7 voltas e
as muralhas caíram. Então, eles tiveram pelo menos uma atitude. Primeiro, tiveram que fazer alguma coisa. Deram as voltas. Nas guerras que sucederam, eles saíram para uma guerra. Teve até uma guerra que eles perderam, que teve um cara que ele roubou dos despojos. Então, já teve um envolvimento deles, mas apesar do teu envolvimento, você tem que lembrar que você só está colocando o dedinho. Quem carrega a pedra é Hashem. O resultado é dele. Sempre vai ser dele. Mas você tem que assumir a sua responsabilidade. Então, isso talvez, esse é um dos motivos, talvez, que a Torá conta e a gente dê isso todos os anos. Da gente entender que essa visão que os Meraglim tiveram, a gente também, em muitos momentos da nossa vida, a gente acaba tendo. Que é bem parecido com a lição que a gente falou semana passada. Da gente entender de que Hashem, ele não é limitado em ser ilimitado. Deus, ele não pode, então, às vezes você pensa, bom, como que essa pessoa que está tão doente, Deus nos livre, vai curar? Fala, olha, tem duas opções. Ou Deus faz uma mágica, vem um anjo do céu e cura o cara. Isso não vai acontecer, sejamos honestos. Quando foi a última vez que você ouviu que Eliyahu Navi apareceu? Não vai acontecer. Ou eu tenho que lidar com a situação. Esperar o médico, esperar o remédio, ver o que vai acontecer. Não. Deus, ele pode, com certeza vai fazer um milagre através do médico. De tal forma que você nem vai perceber que é milagre. E é isso que muitas vezes a gente não percebe. O que acontece conosco no dia a dia, se você ficar esperto, você vai perceber, poxa, uau, como que isso aconteceu? Como que justo aquele cliente que nunca pagava me ligou e falou que vai pagar? Como justo veio essa ideia na minha cabeça? E é esse nexo da gente entender que o nosso dia a dia, a natureza e o milagre, eles são sinônimos. É só uma questão de periodicidade, repetição. Se todo dia você visse anjos, seria normal. Todo dia a gente vê crianças nascerem, é normal. E é isso que faltou, esse elo faltou para os Meraglim. Esse foi o erro deles. Deu para entender? Dá para aplicar isso no nosso dia a dia? Realmente, acho que não. O que eu faço agora, né? Eu vou por esse caminho, eu vou por aquele caminho. Realmente acreditar que, independente do caminho que escolher, vai ter ajuda de Hashem. Vai ter ajuda de Hashem. E é sucesso. Tem mais, você me lembrou de uma história. Você me lembrou de uma história. Só para concluir, eu tenho uma reunião daqui a pouco. Tinha uma pessoa que sofria de, acho que era enxaquecas muito fortes, dores muito fortes de cabeça. E ela foi para o mestre. O mestre falou, olha, você tem que tomar todo dia de manhã um copo de água quente. Tá bom? Assim foi por muitos anos. Aquele mestre acabou falecendo e as dores voltaram. Essa pessoa foi lá e voltou. Cadê o mestre? Faleceu. Não tem outro? Não tem o filho dele. Tem o filho dele. Tá bom, ele foi pro filho. Olha, estive aqui há muitos anos atrás com seu pai, me deu um abrahá, e ele falou para eu tomar um copo de água quente todo dia de manhã. E agora estou tomando água quente, não está mais funcionando. O que eu faço? Ele falou, um copo de água fria todos os dias de manhã. Tá bom? Água fria, resolveu. Passaram muitos anos, aquele mestre faleceu também. Ele voltou para o neto e falou, olha, seu avô mandou tomar água quente. Teu pai mandou tomar água fria. Ele falou, toma água morna. E resolveu. Qual que era a ideia? A ideia era que ele tinha a brachá de Deus. Para brachá, podia ser com água quente, podia ser com água fria, podia ser com água morna. O importante era a brachá. Para que a brachá pudesse acontecer, você precisa fazer alguma coisinha mínima. Vai ser água quente, vai ser água fria, vai ser a morna. O mais importante é a brachá. Não faz diferença. Então, claro, a gente tem que seguir as orientações do médico, mas a gente fica pensando, será que é esse, será que é aquele? Mas será que é o outro, será que é... O remédio é só uma ferramenta na mão de Hashem. Se você foi num bom médico, você está bem indicado, agora não precisa ficar tendo dor de cabeça. Através desse remédio, aquilo vai se curar. É esse trabalho ou outro trabalho que eu vou? E a gente fica, mas será que é esse emprego ou outro emprego? Será que é desse jeito ou do outro jeito? Não faz diferença. Faça a sua parte. Use, como Moshe Rabbeinu, Deus falou para Moshe, use a sua consciência. Shlach lecha. Eu quero que você decida se vale ou não enviar espiões. Você tem que fazer a sua parte. Não adianta você chegar a Deus, decide por mim. Não. Decida. Mas quando você decidir, não permita que essa decisão você fala que ela é toda sua. Lembra a história que eu contei do pai e do filho? Vou repetir, contei a história muito boa. Tinha um pai, um rabino muito grande da dinastia de Brisk, uma dinastia já de grandes rabinos.
E aí o filho dele, que já era um grande gênio, ia fazer bar mitzvah. E várias celebridades do mundo acadêmico judaico iam vir para a festa. Lembra da história? E aí o pai não queria que o filho fosse orgulhoso. E várias pessoas iam vir, um filho gênio desse tamanho, etc. E ele vira para o filho e fala, olha, sabe que fulano, rabino de tal, está vindo? Não sei. Sabe que aquele ciclano de tal, mega rabino, está vindo? Sim, eu sei. Mas eu quero te dizer que eles não estão vindo por você. Estão vindo por mim. O filho, que era muito esperto, ele falou, papai, então vocês estão vindo por você? Devia vir o triplo de pessoas. Aí o pai vira e fala, não, isso é por tua culpa. Certo? Então, aqui é uma troca de gênios, de quem era mais esperto, mas o pai ganhou. A ideia é que a gente tende a pegar os méritos para nós, e quando deu errado, a culpa é dos outros. O pai estava ensinando para o filho, ó, os que vieram para a festa não é seu mérito. Os que não vieram é sua culpa. Certo? Então, a gente inverte muitas vezes esses valores, saber o que é minha culpa, o que é minha responsabilidade. E justamente aqui a ideia é champada, eu quero que você faça a sua parte. Quando deu certo, saiba que foi Hashem. Se deu errado, também foi Hashem. Talvez você precisa rever o que você fez, como você fez, etc. Não é deu errado, não tem que dar errado. Não deu do jeito que você esperava. Mas a gente saber desse elo, que foi justamente o que a gente falou na semana passada, do Aron, que não mudou, que Deus acendia as velas por ele, entre aspas, mas ele fez completamente a parte dele, da gente saber que a gente tem a responsabilidade total de fazer aquilo que Hashem nos deu no formato que ele nos deu. Trabalha, para você poder comer, vai ter que comprar comida, vai ter que suar a camisa, mas lembra, não igual os meraglim falaram, não, aqui Deus não manda, não, aqui Deus não vai conseguir, aqui Deus não intervém. Deus não é limitado em ser ilimitado. Deus, ele entra também na natureza, ele faz parte da realidade, ele rege a realidade, que apesar que você está comandando, achando que está comandando, e ele mesmo falou, mande você com a sua consciência, mas lá também Deus está presente. E lá ele também vai te ajudar, lá ele também vai te dar o suporte que você precisa. Esse clique faltou para os Meraglim. Bom dia a todos. Bom dia.